Boa noite. Ala entrando. Já aceitei. Tudo bom? Ah, agora eu tô te ouvindo, ótimo. Tá me Ótimo. ouvindo? Tô ouvindo. Então tá tudo perfeito. A hora que quiser começar, tô por Pronto, aqui. tá certo. Muito boa noite para quem está entrando agora. Mais uma vez, obrigada pela presença. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da PNL para a educação, né? O programa super interessante, super importante, não apenas para a questão da educação, da aprendizagem, mas também para a nossa vida pessoal, né? Então, quem puder praticar o PNL é algo simplesmente fantástico, né? Eu já conversei com vocês sobre a questão do nosso cérebro, a neuroplasticidade, né, cerebral. Eu já conversei com vocês que a gente pode modular os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, o nosso cérebro comanda, né, todo vamos dizer, o nosso comportamento, o nosso físico. Tanto é que muitas vezes, quando a gente está abalado emocionalmente, a gente adoece fisicamente, né? Então, assim, a gente pode olhar com um olhar mais diferente, com um olhar bem melhor. Joãozinho lindo! Obrigada, meu amor, meu primo amado. Então, assim, é, e a gente já está falando muito sobre educação, né? E hoje eu convidei o Arley, uma pessoa a quem eu admiro muito, né? Inclusive já fiz curso com ele, né? Parte do que eu sei eu aprendi com ele. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre justamente isso, a importância da PNL na educação, como ela pode influenciar, principalmente agora, né? Esse ano que a educação foi toda remota, ano que vem, que 99% indica que vai ser um ensino híbrido, a educação especial, nós já tínhamos alunos com transtornos de aprendizagem. Depois dessa pandemia, nós vamos ter vários alunos com dificuldade de aprendizagem, né? Então, como a gente pode utilizar a PNL para auxiliar, né, nesse desfalque, nesse prejuízo causado pela Covid? Seja muito bem-vindo, Arley. Muito obrigada por haver aceitado o meu convite. É um prazer estar novamente aqui com você, aprender mais com você. Muito obrigada mesmo. Valeu, Samira, muito obrigado também estar aqui mais uma vez na sua presença. Você, como uma profissional tão gabaritada, tive o prazer de te ter como aluna, né? E é sempre uma grande honra, uma grande satisfação estar podendo ajudar os meus alunos e a todas as outras pessoas que estão assim no ciclo de convivência da gente ou na nossa zona de influência. Sempre que a gente puder fazer algo para poder melhorar, ajudar as pessoas, é sempre válido, né? Principalmente agora que está tudo sendo transformado, está tudo sendo modificado, está toda essa loucura toda que veio através dessa pandemia. Mas eu enxergo isso de uma forma até que é, positiva, né? Não fazendo pouco caso das pessoas que ficaram doentes, das pessoas que perderam seus entes queridos, mas se a gente olhar sobre o ponto de vista da evolução tecnológica, o ensino ele teve um salto gigantesco na forma como ele é ministrado. Então tem a possibilidade, o governo já está tomando várias providências para poder facilitar a inclusão das pessoas de baixa renda. Então agora a tendência daqui nos próximos 1, 2, 3 anos é realmente igual você falou, é o ensino se tornar cada vez mais remoto, cada vez mais digital, facilitando ainda mais para as pessoas que não têm condições, por exemplo, de ir para fora para fazer um mestrado, para fazer uma pós, fazer uma faculdade em outra cidade, porque na cidade dela não tem faculdade, aí tem a opção de fazer online agora, mais cursos do que já tinham, né? Então, nesse ponto, foi uma evolução muito grande para a educação e para a tecnologia também, né? Eu acho também que foi uma evolução no sentido de que os professores puderam provar a sua própria capacidade, né? Puderam se reinventar. Muitos que se diziam não ser capazes eu jamais faria, né, um ensino à distância, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. E pôde provar que sim, né? É Uhum. capaz. Então, eu acho que teve esse lado bom também, né?
forçosamente tiveram que se ressignificar, e isso foi muito bom. Sim, a gente só sabe quando quando a gente chegou no limite, quando a gente testa ele, né? Quando a gente está travado, que a gente não consegue mais ir para lugar nenhum, e aparece uma dificuldade, aí a gente tem a oportunidade, com essa dificuldade, de superar o nosso próprio limite, né? Isso que é o ensinamento, isso que é a sabedoria, que toda a dificuldade, que todo o problema, que toda a questão complicada traz para a vida da gente, né? Então a gente consegue ver que a gente não conseguia, mas vai ter que fazer, vai ter que dar um jeito. Aí a gente descobre que, na verdade, a gente conseguia sim. A gente só duvidava da nossa própria capacidade. Verdade, verdade. E como é que a gente pode utilizar a PNL na educação para auxiliar os nossos alunos nesse processo de aprendizagem? Bom, vamos lá. A PNL, ela é extremamente interessante na parte de aprendizagem. Por quê? A PNL ela foca em todas as formas como o cérebro humano consegue absorver e reter um conhecimento, seja ele qual for, né? A primeira coisa é que na PNL a gente vê os níveis de aprendizado, né? Que é o competente inconsciente, o competente consciente, o incompetente consciente ou incompetente inconsciente. Eu falei na ordem contrária, mas tudo bem. Então, começando, o incompetente inconsciente é aquele que não sabe que dá conta, que não consegue desempenhar algo e não sabe que não consegue. Exemplo, o que você deu do professor que, não, eu não consigo fazer aula online, né? Mas ele nunca tentou. Então ele acha que não sabe, mas ele nunca tentou. Então ele está no modo da incompetência inconsciente, né? Que é aquela coisa, você nunca entrou num carro para você dirigir. Então você não sabe se você não consegue até você tentar. A primeira vez que você tenta, você passa para um segundo nível, né? Que é a incompetência consciente. Você tentou, beleza, eu sei que eu não dou conta. O que eu posso fazer para poder melhorar, né? Aí a gente vai no treinamento, até chegar na competência consciente, né? A competência consciente é aquela coisa, você tem que pensar demais para poder fazer alguma coisa, você tem que demora muito tempo, pensa, faz devagar, aquela coisa robótica, meio mecânica, e depois de um tempinho você passa para competência inconsciente. Eu gosto muito de usar o paralelo da direção. Você está lá no começo, nas primeiras aulas de direção, você não consegue conversar, olhar para o lado e dirigir ao mesmo tempo. Ou você conversa, ou você dirige, você não faz os dois. Mas conforme você vai treinando, você já consegue dirigir, passar batom, conversar com alguém, abaixa o vidro, dá tchau para um fulano, né? Por quê? Porque o conhecimento ele ficou tão interiorizado que ele se tornou inconsciente. Então, essa que tem que ser a meta de todo o conhecimento, de todo o estudo. E como que a gente consegue chegar nisso? Nós temos os canais de comunicação, certo? Que é o auditivo digital, o auditivo, o sinestésico e o visual, certo? Todas as pessoas têm todos os canais de comunicação. Só que cada pessoa tem um canal preferencial, tem um canal que ela recebe a informação de uma maneira mais gostosa, de uma maneira mais lúdica. Então, a gente tem que acrescentar esse pequeno ponto dentro da educação. Como? Auditivo já é a fala, já é você explicando, já é você conversando, já é você falando, passando o seu conhecimento. Visual. O visual é você colocar um slide na tela, levar um flip chart, alguma coisa para estimular o aluno, estimular a pessoa que está recebendo aquele conteúdo visualmente. E o sinestésico é a prática. É você, às vezes, pegar na mão da pessoa, ir lá, ensinar, escrever, você ajudar a pessoa na prática. Então, quando a gente tem as três coisas dentro do ensino, a gente consegue elevar muito mais a capacidade de aprendizado da pessoa. E a gente pode utilizar também das metalinguagens, né? Tanto a metalinguagem convencional quanto a metalinguagem dentro do padrão Milton, né? Porque quando a pessoa chega e fala, olha, eu não consigo fazer isso, certo, e quantas vezes você tentou? Nenhuma. Então como é que você sabe que você não consegue? Isso já é você desafiando, certo? Através da metalinguagem, você está desafiando uma crença da pessoa, uma crença do aluno. Então a gente sempre tem que trabalhar com esses pedaços, os canais de comunicação, a metalinguagem, as pistas oculares também é extremamente importante para isso, porque você sabe, você entendeu? Aí a pessoa olha para o lado de construção, entendi.
Não, não entendeu nada. Ela está construindo a informação para poder passar para você. Ela ainda está assimilando, né? Aí se ela olha, você entendeu? Ela olha para o lado de relembrança. Poxa, entendi. Então ela foi buscar dentro dela a lembrança para poder realmente estar interiorizado. Então, se a pessoa olha para o lado de construção, ela ainda está construindo o conhecimento dentro dela, né? Então, tem vários detalhes, várias coisinhas que a PNL pode ajudar, sim, no ato do ensino, no ato de você passar um conhecimento. E na questão do ensino híbrido, né, do ensino da educação remota, educação à distância, né, como a PNL poderia auxiliar, já que a gente, Uhum, por exemplo, muitas vezes não tem a oportunidade de olhar no olho do aluno, algumas vezes a gente não tem a oportunidade de utilizar a metalinguagem, né? Às vezes a gente utiliza, assim, né, por forma... Eu sou tutora há mais de 10 anos, e às vezes a gente faz mesmo, né, esse desafio, só que nem sempre é assíncrono, né? A gente acaba utilizando essas ferramentas assíncronas muito mais do que as síncronas. Então, assim, às vezes demora, né, o processo, demora para você estimular o aluno, tentar tirar aquela motivação de dentro dele. E aí, como é que a gente pode uhum. utilizar a PNL à distância? Olha, a primeira coisa, antes de qualquer ferramenta que você vai utilizar de PNL, a primeira coisa que você faz é rapport. E pela internet, isso tem que ser focado antes da transmissão do conhecimento. Porque você desenvolver uma relação de empatia com o seu aluno, você vai quebrar as barreiras que o aluno já tem, porque ele está aprendendo pela internet, ele pode interiorizar que ele tem uma dificuldade, e às vezes não é uma dificuldade, é só uma crença, é só uma coisa que está na cabeça dele, né? E isso acaba prejudicando. Então você investir, não desperdiçar. Você investir tempo na sua relação com o aluno, na relação que você está fazendo com a pessoa que está aprendendo com você, isso faz com que a pessoa fique mais à vontade. Quando a pessoa fica mais à vontade, diminui a quantidade de cortisol que é produzido no organismo dela e passa a aumentar a quantidade de dopamina e serotonina, que são hormônios relacionados à capacidade de atenção e à retenção da memória de longo prazo, né? Então, a primeira coisa no ensino à distância é você criar uma relação de empatia com a pessoa, certo? Porque se você não faz isso, você prejudica todo o seu ensino. Então, vamos supor, o cronograma, principalmente para quem é professor da rede pública, o cronograma de ensino é muito apertado, é muito estreito. Só que as pessoas não enxergam que quando você passa a ter uma empatia com o seu aluno, ele aprende mais rápido, ele aprende mais fácil. Então, você investir, às vezes, uma semana, 2 semanas de aula para entender os seus alunos, conhecer, gerar um laço com eles, o que você faria em um semestre, você pode ensinar em um bimestre, né? Porque a pessoa ela fica mais apta para receber o conteúdo. É a mesma coisa você preparar um solo, né? Você não chega, já taca a semente lá de qualquer jeito e espera nascer. Não, você vai lá, você vai arar a terra, você vai colocar o adubo, você vai aguar, você vai plantar direitinho, vai tomar conta, você vai ter toda a procedimentação para fazer para a planta poder crescer bonita. Com conhecimento é a mesma coisa. E pela internet, o primeiro passo é o rapport. Depois disso, muitas vezes o professor ele fica sem a questão do auxílio sinestésico, né? Então o professor vai ter que focar muito na forma como ele fala, certo? Ele vai ter, às vezes, que usar metáforas, isso é muito interessante, você fazer tanto uma segmentação lateral do conhecimento, quanto uma segmentação para cima. Segmentação lateral é procurar metáforas de mesmo valor. Segmentação para cima é você generalizar o exemplo. Então, quando você vai explicar alguma coisa, por exemplo, você está ensinando a pessoa o que é uma caneca. Olha, essa caneca é um objeto para você colocar líquidos. Ah, professora, mas quais tipos de líquidos eu posso colocar? Ah, você pode colocar líquidos frios, líquidos quentes, líquidos mornos, líquidos meio pastosos. Então você está fazendo uma segmentação lateral. E essa caneca, ela é feita de quê? De cerâmica. Você foi para cima, você generalizou, é um objeto de cerâmica, certo? Se você generaliza para baixo, é um objeto de cerâmica que serve para colocar líquidos quentes com uma decoração preta e branca. Você especifica o objeto, né? Então, você utilizar a questão da segmentação da fala também é muito importante. E
As metáforas, Milton Erickson utilizava extremamente, ele utilizava à torta e à direita as metáforas nos ensinamentos dele. Por quê? História conecta. Quando você conta uma história para alguém, as mesmas áreas que são ativadas no seu cérebro é ativado no cérebro da pessoa que está ouvindo. Então, a conexão ela é instantânea. Então, se você conseguir criar uma história que realmente tenha acontecido com você, para você poder explicar o que você está falando, explicar o que você está querendo passar para aquele aluno, você faz com que o entendimento, com que o aprendizado seja divertido, né, seja lúdico, e a pessoa aprenda sem perceber que está aprendendo. Ela está ouvindo uma história. Ela não está aprendendo, você está contando uma história. Então você já quebra duas barreiras aí. Você já quebra a barreira do aluno que não gosta de estudar, né? Ele não está estudando, ele está só ouvindo a história. E você quebra a barreira daquele aluno achar que a aula é muito chata, porque é pela internet, tem que ficar travado ali, muita coisa. E ele vai se sentir realizado, porque se aquele aluno tiver uma dificuldade de aprendizado, ele vai ver que ele pode aprender, ele vai ver que ele tem a capacidade de aprender também. Aí ele vai se sentir mais motivado a continuar estudando e continuar aprendendo. Tá? Boa noite para quem está entrando agora. Tá? Obrigada aí pela presença. Se tiver alguma pergunta, tá certo? Pode fazer, tá bom? Essa parte do repórter é muito importante porque a afetividade é algo que, independente de ser presencial ou ser à distância, ela é um elo, né? Ela é justamente aquilo que faz a relação entre as duas partes. E, com certeza, isso faz parte de todo relacionamento. Não dá para a gente ter confiança em quem a gente não tem afetividade e de quem a gente não sente, né? A questão, por exemplo, a aprendizagem vem também da segurança. Você tem a segurança de que aquela pessoa está te passando a mensagem correta. Sem que você tenha essa afetividade, essa segurança, você também não vai aprender, né? Então, tudo isso influencia. O emocional está totalmente ligado na aprendizagem. Né? Então, assim, é muito bom você estar em um lugar prazeroso, você estar com pessoas prazerosas. Muitas vezes você nem sente o tempo passar. Acontece demais. Você está assistindo uma aula, quando você fala, já está terminando, eu nem percebi. Enquanto que tem aula que você fica, meu Deus, esse tempo não passa. Né? Então, assim, tudo isso influencia na aprendizagem. Então, nós, como educadores, que somos a parte madura da história, nós precisamos quebrar esse gelo, né? Nós precisamos fornecer aos nossos alunos uma aula prazerosa. E isso vai tanto em relação ao conteúdo que está sendo ministrado, como eu vou passar aquele conteúdo para o meu aluno, né? Porque às vezes existem conteúdos que são delicados, né? Existem conteúdos, por exemplo, verbo. Verbo já se tornou um conteúdo, né, socialmente conhecido como difícil. Então, como é que eu vou fazer com que meu aluno aprenda verbo, né? Colocando de lado a crença limitante, né? Porque ele já vem com aquela crença limitante. Não, verbo é difícil, eu não vou aprender e tal. Então, já vem com aquele bloqueio. Então, pensar em métodos para ensinar o verbo de forma prazerosa, tentando alcançar o máximo possível os tipos de aprendizagem, né? Como você falou. E fazendo aquilo como se fosse uma diversão, né? Fazendo aquilo algo prazeroso, tanto para você quanto para o seu aluno. Né? Isso aí é simplesmente fundamental. Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção. O uso da metáfora. Tá? Os alunos autistas não entendem metáforas. Né? Eles precisam de frases curtas, claras, objetivas, diretas, nada de metáfora, nada de língua figurada, nada de duplo sentido. Como a PNL poderia ser usada, por exemplo, com os autistas? Sim, os autistas, no caso, eles são bem mais literais, né? Totalmente. Eles têm a dificuldade de interpretar emoções e interpretar subjetividades, tanto a própria quanto alheias, né? Linguagem corporal, né? Exato. É até quando você vai analisar a comunicação não verbal de um autista, é até engraçado, porque ele parece um robozinho, né? Ele fala, aí em seguida ele pensa, eu tenho que fazer uma expressão de felicidade.
Aí ele faz a expressão. Ou então, isso que eu tô falando é chato, então, peraí, eu vi que tem que ficar com raiva. Aí ele fala e fica com raiva e às vezes dá um morrinho assim, então assim, é até curioso, né? E existem níveis, né, de autismo, às vezes a pessoa tem um autismo, ela é totalmente funcional socialmente, mas a pessoa tem um autismo e ela é totalmente disfuncional, né? Então, existem níveis. Então, nesse ponto, relacionado ao autismo, o interessante é utilizar práticas, né? Utilizar práticas, colocar coisas utilizar linguagens diretas, realmente, linguagens mais objetivas, mais literais, e trazer o autista para a prática, porque mesmo ele tendo essa dificuldade com o toque, né, que às vezes o autista ele não gosta de ser tocado, ele não gosta de ter a invasão do espaço pessoal, mas ele replica as coisas, ele consegue replicar as coisas. Então, às vezes, só de você estar fazendo aquilo na frente dele e explicando como faz, olha, eu pego essa chave redonda e coloco no buraco redondo. Eu pego esse parafuso quadrado e coloco no buraco quadrado. E você vai falando ao mesmo tempo que você vai fazer, como se você estivesse narrando. Como se você estivesse narrando o que você está fazendo e ao mesmo tempo você está explicando. Então você está estimulando, né, o auditivo, você está estimulando o visual e você está estimulando o sinestésico para ele poder fazer. E você coloca os objetos na frente dele e essa necessidade de repetir, de fazer as coisas, ele vai buscar o objeto e vai tentar fazer, vai tentar aprender. Lógico que não vai ser uma coisa que você pode ser que não consiga no primeiro dia, pode ser que você não consiga na primeira semana, pode ser que você não consiga no primeiro mês, né? Dependendo do nível de autismo dessa criança ou até desse adulto, né? Mas com persistência, fazendo a questão com amor, com carinho, você consegue sim ter um bom nível de aprendizado, porque até pessoas em coma respondem ao rapport. Né? Até pessoas em coma respondem ao rapport. Então o autista ele também responde ao rapport. Né? Então se ele nota que aquilo que você está fazendo é verdadeiro, aquilo que você está fazendo é algo que realmente você está focado e com intenção de ajudar ele, em um momento ele vai perceber isso. A capacidade cognitiva dele consegue perceber, mesmo que ele não consiga exteriorizar isso. Né? É um pouco complicado esse assunto, é um pouco complicado você estar fazendo essa tradução para o mundo autista, mas se você utilizar bastante exemplos práticos e colocar a mão na massa junto com ele, você consegue um desenvolvimento bem legal também. Porque assim, algumas pessoas, justamente pelo fato do autista ter dificuldade na interação social, ter dificuldade na interpretação, né, da linguagem não verbal, da questão até mesmo do sentimento, algumas pessoas acham que eles não têm sentimentos, mas na verdade eles são totalmente sensíveis, eles só não sabem se expressar como nós nos expressamos, né? Muitas vezes eles não sabem transmitir essa sensibilidade, mas eles são super sensíveis, são super inteligentes, muitas coisas eles percebem, eles às vezes não entendem totalmente o que está percebendo, né? Mas eles percebem, eles têm uma capacidade, sim. Se ele não vier com uma deficiência intelectual, né? Com a comorbidade, ele tem uma inteligência bem aguçada. Né? Eu tenho um colega meu que ele é pastor, certo? E ele fez um curso de coach comigo, daqui de Alagoas. Né? E ele é autista. Ele já tem uns 40 e poucos, quase 50, é casado, tem 3 filhos, e das 3 filhas dele, 2 são autistas, Olha as 2 aí. mais novas, né? Então, assim, e ele lida muito bem. Ele falou que foi conseguir dar um abraço, né, tranquilo, na esposa dele, ele já tinha quase 30 anos de idade. Depois acho que de uns 8 anos de tratamento já forte, e quem ajudou isso foi a filha dele mais nova, quem começou a despertar esse lado sinestésico nele, foi a filha dele mais nova. E hoje ele é totalmente funcional socialmente, conversa, brinca, pega na mão, dá tapinha, abraça, não sei o quê. Raros são os momentos que ele está meio... como é que eu posso dizer? Isso, meio receoso com questão a toque e tal. Raros são os momentos. E você não percebe. E ele tem uma capacidade de desenvolver conhecimentos que é fora do comum. Ele aprende algo básico.
e ele vai trabalhando naquilo, estudando naquilo, estudando, estudando, estudando. Quando você vê aquilo tomou uma proporção que já virou um conteúdo totalmente masterizado para ele e ele está melhor do que quem ensinou para ele. Né? Ele tem uma capacidade de evoluir no conhecimento muito rápido, ele faz isso muito rápido. Ele até brinca que é o superpoder de autista dele. Ele leva É, isso muito na boa, muito tranquilo. Então, eu tem acho, jeito sim. eu acho o autista admirável. Uhum. Agora me diz uma coisa, você poderia nos ensinar uma técnica para que nós pudéssemos aperfeiçoar a nossa aprendizagem? Alguma coisa assim, aquele conteúdo que para a gente é difícil, que não entra com facilidade, muitas vezes a gente tem que estudar bastante, até mesmo uma forma da gente se motivar, porque Uhum. mesmo assim, mesmo sendo mesmo não, né? Por sermos educadores, nós precisamos estar em constante aprendizado. Então, a gente está estudando Uhum. sempre, né? A gente tem que estar sempre se reciclando, sabendo das novidades. Então, o educador é um profissional que não para de estudar, né? A Sim. vida inteira ele é estudante. Então, teria uma dica aí de PNL para a gente utilizar na prática? Ó, vou falar duas coisas. Primeiro, a gente tem que ter um bom nível de autoconhecimento para você poder melhorar a sua capacidade de aprendizagem, tá? Então, o primeiro passo é você perceber qual o seu canal de comunicação preferencial. Quando você está estudando, você é uma pessoa que gosta de ver slides, de ver fotos, não é muito fã de ver letra e tal, você gosta da pessoa ir falando e já colocar imagens acompanhando o que, que essa pessoa está falando. Né? Então, isso a pessoa ela já é mais visual, então ela deve buscar mais o apoio do visual, o apoio de meios visuais, sejam fotos, sejam slides, sejam vídeos, seja qualquer coisa, né, que a pessoa possa, e essa pessoa também gosta muito de ler. Né? Então, às vezes, é a forma que essa pessoa aprende melhor. Então, você tem que descobrir a sua forma de aprendizado. Se você é uma pessoa que gosta de estar ouvindo e escrevendo, ouvindo e escrevendo, ouvindo e escrevendo, você já é uma pessoa mais auditiva. Você ouve, você gosta muito de ouvir videoaulas, você coloca o vídeo e sai de perto, vai lavar uma louça, vai fazer outra coisa, mas você está lá ligado ouvindo. Né? Então você é uma pessoa mais auditiva, você é uma pessoa que gosta de estar mais em contato com o som. Se você é uma pessoa mais sinestésica, aí você é aquela pessoa que você vê, o professor fala alguma coisa, peraí, deixa eu testar, deixa eu ver se está certo. Você já vai na hora e já começa a testar. Você ouve e pratica, vê e pratica. Então, se você está sempre tendo a necessidade de interiorizar o conhecimento através da prática, você já é uma pessoa mais sinestésica. Né? Então, o que, que seria a prática? Seria você ouve, você viu uma teoria, aí você já vai direto e pega o exercício. Não, deixa eu botar a teoria em prática, deixa eu fazer o exercício aqui para ver se está certo. Então, você já é uma pessoa mais sinestésica. Então, você tem que descobrir qual que é o seu canal de comunicação, qual que é a forma que o ensino, que o estudo fica mais gostoso, fica mais prazeroso para você. Né? E outra coisa é você dividir o estudo em mini metas. Né? Se você tem, por exemplo, um livro de 200 páginas, aí você pega aqueles marcadores de página, pode ser um post-it, qualquer coisa, e a cada 50 páginas você coloca um marcador desse. Aí você escolhe uma recompensa para você se dar, certo? Em cada vez que você chegar nesse marcador. Pode ser uma barrinha pequenininha de chocolate, uma balinha, você parar, ouvir uma música, você dar um mergulho na piscina, não sei. Você escolhe alguma recompensa pequena para você. Porque quando você faz isso, você estimula o mecanismo comportamental de recompensa. Porque o cérebro ele costuma aprender muito mais quando você tem um reforço. Né? Isso é behaviorismo. Então, quando você tem um reforço positivo para o que você está fazendo, o seu cérebro vai entender que aquilo que você está fazendo é bom, mesmo que você não goste de ler. Então, se você não gosta de ler, pega algo de comida, porque o paladar é um tato, é um sentido muito importante e muito vívido. Ele pega muitas memórias emocionais, né? Tanto o paladar quanto o olfato. Então, quando você tiver, você não gosta de ler, você repudia, você começa a ler 2 páginas e já começa a dormir, né? Aí você divide esse livro em pequenas metas. Pega algo que você gosta muito, que é muito saboroso, às vezes alguma comida da infância que te remete
uma memória assim muito prazerosa, muito gostosa, aí você vai pegar isso e quando chegar nos pontos de recompensa, você vai comer essa coisinha que você gosta, né? Então você vai mudar a associação que o seu cérebro tem do estudo, da leitura ser algo chato para algo que é gostoso, que é prazeroso. Então você está criando uma nova associação. Então isso para você estudar, se você tiver que ler um artigo muito grande, ou se você tiver que fazer um trabalho, uma monografia, alguma coisa, se for uma monografia de 200 páginas, se você tiver que fazer um TCC, você vai, tipo, a cada 30, 50 páginas, você faz a mesma coisa, você se dá uma recompensa. E como o esforço é maior, a recompensa ela pode ser maior. A recompensa ela sempre tem que ser equiparada ao esforço. Você não pode ter uma recompensa muito grande para um esforço muito pequeno, e não pode ter uma recompensa muito pequena para um esforço muito grande. Então elas têm que estar alinhadas nesse sentido. Vou praticar isso para eu ler as obras de Freud. É, é mais ou menos por aí. Se o assunto for muito maçante, você transforma o assunto em uma coisa divertida quando você faz algo que você gosta, né? Ou então, por exemplo, o que funciona muito comigo? Quando eu vou estudar, se eu tiver que estudar algo que for em uma apostila, um livro, eu coloco fone de ouvido, pego uma seleção de músicas que eu gosto e coloco no volume máximo. Para mim, isso faz com que eu foque 2, 3 vezes mais no que eu estou lendo. Às vezes eu até paro de ouvir a música. Às vezes o meu cérebro até ignora o estímulo sensorial, auditivo, e eu fico tão focado, tão compenetrado na música, no livro, que eu não distraio. Então, nesse caso, isso funciona para mim. Pode ser que funcione para mais alguma coisa. Então você tem que testar, você tem que experimentar. A PNL é não ter medo de experimentar. Porque você não sabe o que funciona com você até você experimentar. Isso funciona comigo. E pode ser que não funcione com você e nem com ninguém que está assistindo. Então vocês têm que procurar o que funciona com vocês. Tá? É experimentando, não tem outra coisa. Verdade, verdade. E fica aí até uma dica boa para quem vai fazer Enem, né? Uhum. Pra E quem para vai... fazer Enem, o interessante é quando você tem muitas matérias para você estudar, é você dividir essas matérias em dias e sempre intercalando. Por que intercalando? O cérebro que estuda matemática não é o mesmo cérebro que estuda português. Então, se você vai intercalando, você consegue ter mais horas de estudo por dia sem se cansar tanto. Porque se você pega num dia para estudar matemática, química, física e só coisa de cálculo, só coisa pesada, você começou 8 horas da manhã. Quando chega meio-dia, você não aguenta mais ler livro. Né? Então você tem que saber trabalhar com o seu cérebro e trabalhar com a sua fisiologia também. Você pode começar português, depois vai para matemática, depois passa para física, depois passa para história. Então você intercala algo que você precisa de raciocínio lógico com algo que você precisa de um raciocínio mais subjetivo, uma coisa mais que de um entendimento diferente, não um entendimento tão lógico. Né? Fora que a rotina é fundamental, né? Sim, com Na certeza. PNL, a rotina é algo fundamental. Sim. Não só a PNL ela se baseou muito na Gestalt, se baseou muito no behaviorismo também, se baseou muito, pegou muito da hipnose. Então, tudo que você faz com constância, você cria um hábito para aquilo, né? E se aquilo não é um hábito seu, o início vai te exigir um esforço muito maior. Por quê? O cérebro sempre vai interpretar mudança como morte. É como se o cérebro estivesse morrendo naquela vida, naquela situação, para poder criar um novo hábito. Porque quando você vai eliminar um hábito e criar outro, é segregado o hormônio da morte, certo, no cérebro, porque ele precisa matar determinados caminhos neurais para poder aquilo ficar livre e serem construídos outros caminhos neurais. Só que a gente, conscientemente, a gente sabe que não vai morrer. Só que o cérebro, ele não sabe, ele acha que vai morrer. Então ele não quer mudar hábitos. Então, o início é sempre mais complicado, o início é sempre mais difícil um pouquinho. Mas se você pode pedir, pessoas que têm muita dificuldade, pode pedir para alguém ser supervisor. Né? Supervisor em como? Para a pessoa estar perguntando, vem cá, fez isso, não sei o que, vou aí ver. Se for alguém de dentro da casa, é melhor, porque vai ver, vai verificar. E se você não estiver fazendo, a pessoa não vai te punir. Você que vai se punir perante essa pessoa.
pagar uma prenda, você pode, não, se você chegar aqui e eu não estiver fazendo nada, você não briga comigo, mas eu tenho que te pagar R$ 10. Pronto. Aí a pessoa chega, você não está fazendo, tá, tudo bem. Você pega o dinheiro e você paga para a pessoa. Então você está fazendo o reforço negativo, certo? Para o que você não deve fazer. Não é a pessoa que está te punindo. Porque se a pessoa te pune, você pode associar aquela atividade como algo negativo. Aí você não vai querer continuar naquela atividade. Então até isso é interessante você ter essa maleabilidade. Como você pode utilizar também o reforço positivo, né? Porque foi como você falou a questão do livro, Uhum. né? Você Aham. dar alguma coisa por haver lido tantas páginas. Uhum. Uhum. Sim. Outra coisa que eu acho super interessante na PNL é, é o fato da gente entender que o nosso cérebro não entende o não, né? Ele é como se ele não escutasse, ele não lesse, ele Uhum. não e não interpreta o não, né? Então a gente está sempre procurando trocar as nossas frases para evitar o não, Uhum. né? Sim. Isso é A, muito... a PNL, né, Programação Neurolinguística, ela vai se basear muito na fala, muito na semântica que você utiliza, né? Então, o que você fala, o seu cérebro entende, mas talvez ele não entenda da forma como você acha que ele vai entender, né? Porque a gente tem o entendimento consciente e o entendimento inconsciente. O entendimento consciente, você vai ter a sua cognição ali e a sua mente pensando normal. O entendimento inconsciente você não controla, mas você controla a informação que chega no inconsciente, né? Você pode filtrar a informação que sai da sua boca, que você ouve, né, que passa para o seu inconsciente. Porque quando você, por exemplo, uma técnica que pode funcionar muito para algumas pessoas, se você só ler, talvez você não absorve tanto conteúdo. Mas se você ler e for falando o que você está lendo, talvez você absorva mais, né? Porque tudo que você fala o seu cérebro interpreta de uma maneira sem barreiras, porque é você falando. Então, se é você falando, é seguro. Se é seguro, eu não preciso lutar contra isso, né? Então, isso aí também pode ser um ponto a favor do pessoal para estar aprendendo de uma maneira um pouco mais fácil. E controlar o linguajar, principalmente quando você está começando um conteúdo novo, um estudo novo, é muito interessante. Porque senão a pessoa chega e vai aprender algo. Ah, eu vou aprender como que eu vou fazer uma carteira dessa. Ah, não consigo. Não, eu não dou conta de fazer isso. Ah, não, é muito difícil, eu vou demorar muito tempo. Então, o que você fala é uma ordem. O seu cérebro, Uhum. ele vai entender o que você fala como o que você quer que aconteça. E ele vai mover todas as engrenagens inconscientes possíveis para que aconteça da maneira como você falou, né? Eu gosto de usar muito também alguns paralelos, algumas metáforas da Bíblia, né? Apesar de eu não ser tão religioso assim. Mas é interessante porque fala na Bíblia que o verbo é poder, né? A criação foi feita no verbo. E se você traça isso, um paralelo, para o estudo da neurosemântica, o verbo tem um poder gigantesco. Ele vai criar as suas ações, ele vai criar as suas atitudes e ele vai corroborar ou renegar o que você está fazendo e o que você está querendo. Tá? Com certeza, né? A Bíblia fala realmente isso, né? Que a palavra tem poder de vida e Uhum. tem poder de morte, né? Uhum. E realmente, assim, a gente, principalmente quando a gente está passando por algum problema, né? Às vezes fica se maldizendo. E aquilo que você falou, na aprendizagem a gente coloca muito obstáculo. Ah, eu não consigo. Ah, eu não vou aprender. Não vai dar tempo. Então a gente está sempre colocando barreiras, enquanto que tem que ser o contrário, sabe? Assim, Uhum. quando eu tava em sala de aula presencial, que às vezes o aluno dizia exatamente isso, ah, é muito difícil, eu não vou aprender, não. Eu disse, vai. Se um ser humano nessa terra aprendeu, você é capaz de aprender. E esse ser humano fui Sim. eu. Então, se eu aprendi, você aprende. Né? Então, assim, sempre é, mostrando que é capaz. E outra coisa que eu sempre fazia era o reforço positivo. Até quando eu ia mostrar o erro. Antes de eu mostrar o erro, eu mostrava o acerto. Eu elogiava o que tinha sido Uhum. feito bom, né? E eu mostrava que quase conseguiu, sabe? Então eu nunca Uhum. dizia tá errado, né? Não é desse jeito, não. É. Então eu sempre evitava mostrar esse tipo de atitude. Eu sempre procurava mostrar o erro, mas utilizando palavras positivas,
frases positivas, porque há como a gente fazer isso, né? A gente vai com certeza. praticando, a gente vai conseguindo, né? Então, eu acho isso super, super positivo na aprendizagem, a gente utilizar para a gente e utilizar para os nossos alunos, né? Que tudo é possível. Pode ser difícil? Nada é fácil. A verdade é essa, nada é fácil, mas é possível. Vai depender da Será? energia que a gente coloca para conseguir aquilo, do esforço que a gente coloca. Para mim, nada Nada é foi fácil. fácil. Pelo menos É para a mim, sua, nada até agora foi fácil. Mas foi é a sua possível. crença. É a sua crença. Porque Crença limitante, né? a coisa não precisa ser difícil para ser possível, né? Às vezes a maneira como você vem trabalhando algumas situações transformou a sua visão para que aquilo, não, isso foi difícil, mas pelo menos eu consegui, né? Então, assim, não tem necessidade de algo ser difícil para ser possível, né? Claro. Esse que é o interessante da PNL. Não é questão, não estou entrando aqui em questão de meritocracia, nem nada disso, né? Mas é que, tipo, a vida não precisa ser difícil para ser bela. A vida não precisa ser difícil para ser satisfatória, né? A vida pode ser divertida, a vida pode ser boa, pode ser fácil, você pode conseguir as coisas, né? A gente é só ir ajustando pouco a pouco a nossa lente para poder perceber as coisas melhores, né? Pegando um gancho do que você falou, na questão da Bíblia também fala muito a questão do orar e vigiar, né? Se você traduzir isso para PNL, o que, que é isso? Eu tive o pensamento, eu não vou conseguir. Não, peraí. Eu nem tentei? Como é que eu sei que eu não vou conseguir? Deixa eu tentar primeiro. Depois eu formo um conceito, né? Então você já tem um pré-conceito relacionado a você mesmo. Não, eu não vou conseguir. Você está sendo preconceituoso com você mesmo, né? Então não se permita ser preconceituoso com você. Sempre que chegar um pensamento negativo, um pensamento destrutivo com relação a você mesmo, você tem 5 segundos para poder rebater esse pensamento, né? Pensar algo exatamente oposto. Não, peraí, não é assim e tal. Vamos procurar uma solução, vamos escrever, vamos botar no papel. Deve ter algum jeito para resolver. Porque a gente não consegue resolver um problema quando a gente foca no problema. Porque problema não resolve o problema. O que resolve o problema é a solução. Então, se você está focado no problema para tentar resolver o problema, você não vai resolver o problema. Você vai aumentar o problema. Porque as soluções vão passar do seu lado, vão passar as soluções do seu lado e você não vai ver. Porque o seu foco está afunilado no problema. Então, essa questão de você controlar os seus pensamentos, né, você estar sempre consciente na vigilância dos seus pensamentos, isso também é muito importante, né? E aos poucos, a gente tem que tentar sempre procurar algo de positivo, né? Como é que você ressalta um erro de um aluno? Ele fez a carteira bonitinha, só que ao invés dele fazer as costuras na borda, ele fez a costura na diagonal e as bordas ficaram abertas. Só que a costura dele foi tão bonitinha, foi tão perfeita, que se ele tivesse feito em volta, a carteira teria sido uma obra-prima. Aí você já começa, vem cá, essa linha que você fez tão bonita, tão certa, você usou régua para fazer? Não, olha, você tem um olho muito bom para isso, tá? Vamos tentar diferente na próxima? Tenta fazer aqui em volta para você ver como é que fica. Vamos ver se fica melhor. Você não disse que ele errou, né? Você não ressaltou erro. Em nenhum momento você ressaltou erro. Você só deu um reforço positivo, você aumentou, você melhorou a autoestima daquela criança, a autoestima daquela pessoa que está aprendendo, né? E você sugeriu um caminho diferente. Você não disse, olha, isso aqui está errado, faça assim porque é assim que faz. Não, você deu uma sugestão. Você sugeriu um caminho diferente. Isso também está dentro da metalinguagem, né? Você não é você. Você só fez uma pequena sugestão. E isso também é um nível de hipnose, tá? Milton Erickson, ele fazia esse tipo de sugestão. Ele ia conversando com a pessoa, ressaltava, envolvendo, e de repente ele fazia uma sugestão e a pessoa fazia aquilo, né? É o pedido indireto, né? Isso também está dentro do metamodelo e também é um tipo de hipnose. Então é você utilizando isso, com certeza, você vai criar adultos melhores, porque você vai estar formando uma criança com caráter, uma criança com autoestima, uma criança com amor próprio, né? Você vai estar fazendo com que essa criança não tenha medo de errar, porque o que o ensino brasileiro atual, infelizmente, faz com as pessoas é deixarem as pessoas aleijadas para erro.
né? A pessoa passa a ter medo de errar porque ela é cobrada pelo seu nível de acerto e não pelo tanto que ela sabe, né? Esse que é o problema. Né? Então, se você chega e ressalta que a pessoa fez errado, ela fez uma costura perfeita, ela só fez num lugar diferente que era para fazer, mas não quer dizer que ela errou. Ela só fez num lugar diferente. Vem cá, vamos tentar de outro jeito, faz aí de outro jeito, vamos tentar. E você, outra coisa, com esse tipo de atitude, você não expõe a criança ao ridículo. Você, os coleguinhas vão ficar, errou, é burro, não sei o quê, não sei o quê. Porque a criança ela não tem muito essa noção. Ela vai zoar porque é dela, vai brincar, vai zoar e não tá nem aí. Mas você não sabe o trauma que isso pode causar na psique dessa criança depois de 7, 10, 15 anos. Né? Então, e nisso você já. A forma do educador, eu acho assim, o educador, em geral, ele é o ser humano, ele é a profissão que tem o maior poder do mundo para mudar a sociedade. Porque é o educador que está criando os adultos do futuro. Tá? Então, uma criança que ela é bem educada, tanto na inteligência cognitiva quanto na inteligência emocional, vai ser um adulto milhares de vezes melhor, com certeza. Com certeza, com certeza. E aí eu friso a parceria com os pais, né? Uhum. Porque a escola, né, a escola sozinha não pode fazer nada em relação à criança, à educação da criança, porque é uma parceria, né? A criança, a gente faz justamente isso, né? Esse reforço positivo dentro da escola. Quando vai em casa, o pai faz o reforço negativo, mas o negativo mesmo, assim, tipo, tá vendo que não é assim? Não é assim que se faz. Tu é burro, né? Às vezes até tem agressão também, né? Pronto. Então, assim, todo o nosso trabalho dentro da escola foi por água abaixo, porque a instituição familiar tem um poder de persuasão muito forte na criança, né? Isso aí é inquestionável. Então, é preciso essa parceria, Sim, né? mas eu gostaria de ressaltar uma coisinha nessa sua fala. É importante não confundir parceria com codependência. Né? Trabalhar em conjunto não quer dizer que um não funciona sem o outro. Né? Logicamente que se for trabalhado em conjunto, é óbvio que isso vai ser potencializado, o ensino vai ser potencializado. Mas se o educador, ele faz, não estou dizendo que o educador vai assumir a responsabilidade toda para ele, não, não é isso, não estou dizendo isso em momento nenhum. Mas se o educador tem a atenção verdadeira naquela criança, tem a confiança daquela criança, ele acaba se tornando um ponto de apoio para aquela criança. Mesmo que em casa a criança seja detonada. E às vezes ele pode fazer com que o ambiente da sala de aula dele se transforme em um segundo seio familiar, que tenha mais ênfase e mais poder positivo na psique dessa criança do que o seio familiar em casa destruído. Então, às vezes, a criança fica louca, desesperada para ir para a escola. Porque é na escola que ela se sente bem, é na escola que ela se sente acolhida, é na escola que ela se sente amada, é na escola que ela se sente motivada a aprender, motivada a ter. Né? Então, é óbvio, eu entendo que quando tem a cooperação do seio familiar, é muito mais fácil, é muito mais importante, até para a saúde mental da criança também. Mas um profissional tipo, bem treinado e bem atencioso, principalmente nas questões da PNL, ele consegue minimizar bastante o que um seio familiar destruído causa de impacto negativo na criança. Não estou dizendo em nenhum momento que o educador ele tem que assumir a responsabilidade da criação da criança. Não. É só fazer o melhor ao que compete a ele. Né? Porque às vezes até o próprio educador ele está tão desestimulado pela remuneração financeira, desestimulado porque agora existem leis que você não pode falar absolutamente nada contra um aluno que gera um problema do caramba. E não é bem assim. Né? Às vezes tem pessoas que aprendem melhor com reforço negativo. Só que esse reforço negativo ele tem que ser controlado, a pessoa tem que saber a pessoa tem que saber utilizar o reforço negativo. Né? Porque existem duas grandes forças no cérebro humano. É você ir ao encontro do prazer e você se afastar da dor. Né? O mecanismo de fuga da dor é 8 vezes mais forte do que o mecanismo de aproximação do prazer. Né? Então, às vezes, você vai ter que fazer com que essa criança entenda que ela precisa se afastar da dor. E qual que é, às vezes, essa criança se afastar da dor? Olha,
você vai sair dessa escola se você continuar desse jeito. Você não gosta de ficar aqui? Você não tem em casa uma situação difícil, alguma coisa assim, e aqui você não se sente seguro? Se você continuar dessa forma, você vai perder essa segurança. Eita, eu vou perder? Ele quer se afastar da dor. Então ele vai mudar para não perder, né? Então tudo isso tem que ser melhor feito, né? O ensino brasileiro ele tem que evoluir mais para poder preparar também melhor os educadores, porque isso é algo que a gente vê há séculos, né? A nossa educação hoje é a mesma de 100, 200 anos atrás, não mudou praticamente nada a forma de ensino. Agora que estão vindo educadores assim como você e outras pessoas que eu conheço, que têm uma percepção diferente, certo, do que é o ensino, e passam um ensino mais humanizado, porque infelizmente o ensino no Brasil não é humanizado, né? Muito pelo contrário, né? São poucas as escolas, né, que trabalham com a inteligência emocional. Infelizmente, são Uhum. poucas as escolas. E hoje já foi mais do que comprovado quanto a inteligência emocional contribui com a inteligência cognitiva, Sim. né? Então, assim, você desde cedo ensinar o aluno a lidar com a frustração, a lidar com medo, a lidar com a alegria e a identificar os gatilhos desses sentimentos, né? Uhum. Transforma em adultos muito mais seguros, adultos muito mais, eu nem digo competente, mas eu digo assim, mais firme de si, mais Uhum. confiante, né? E claro, a sociedade só tem a ganhar, né? A Só tem a ganhar. competência, nesse caso, é uma consequência. Ele acaba sendo adulto, mas competente sim. Por que não? Né? Porque o problema é que, às vezes, por exemplo, você acorda um dia. Aí você acorda meio chateado e você não percebe que você está chateado, que você está um pouco nervoso. E os outros te dão bom dia e você não responde um, dá uma patada em outro, não sei o quê. Aí no final do dia alguém te pergunta, vem cá, aconteceu alguma coisa? Aí você para pensar, eu acho que eu acordei de mau humor. E você não percebe. Por quê? Porque você não foi ensinado na sua infância a nomear os seus sentimentos, né? Uhum. Você não foi ensinar, olha, isso que você está sentindo, que você está pegando o brinquedo e quebrando, isso é raiva. Existem outras maneiras de você canalizar, de você exteriorizar essa raiva. Vamos tentar fazer de outro jeito? Vem cá, pega a criança, coloca uma bola no pé da criança, leva para o quintal da casa, e ao invés de você quebrar o brinquedo, chuta essa bola na parede. Né? Então tem formas diferentes. O que acontece é que o brasileiro ele não é ensinado a ter inteligência emocional. O brasileiro ele é um analfabeto emocional. Né? A gente não é ensinado a ter inteligência emocional. E a inteligência emocional, ao meu ver, ela contribui de 70% a 80% no ensino. Por Uhum. quê? Porque se o emocional da criança está bem, ou do adolescente está bem, está forte, ele vai ter emoções que facilitam o aprendizado. Se o emocional está ruim, se o emocional está fraco, se a pessoa está triste, está deprimida, ele vai ter emoções que dificultam o aprendizado. Então, deveria ter uma matéria separada, uma matéria, tipo, na grade curricular, para ensinar inteligência emocional para as pessoas, principalmente para adolescentes. A gente está vendo que isso vários surtos de psicologia, de depressão estourando por aí. Vários alunos com depressão, vários alunos vítimas de bullying. Né? O bullying é interessante também porque o bullying ele é uma faca de dois gumes, tanto o atacante, tanto o agressor quanto o agredido, os dois são vítimas. Né? De formas diferentes, mas são. Né? Então, assim, não se tivesse o ensino da inteligência emocional, o adolescente ia aprender a identificar essas emoções e aprender formas de modificar essas emoções, porque não existe emoção negativa. Existe a percepção negativa da emoção, que é totalmente diferente. Todas as emoções elas são positivas em sua essência, elas têm um papel fundamental dentro da fisiologia, dentro do corpo como um todo do ser humano. Né? Você precisa, como você citou, ter frustrações, ter medo, ter raiva, ter tristeza, ter felicidade. Isso faz parte do amadurecimento emocional. Só o que acontece é que muitas vezes o adolescente ele passa a ter essas emoções já na vida adulta. E às vezes numa situação que ele não pode errar. Porque se ele errar, ele vai gerar um problema muito maior.
Quando ele podia errar, que não gerava tanto problema, ele não tinha acesso a essas emoções, não lhe era permitido ter essas emoções. Porque às vezes ele vem de um seio materno extremamente superprotetor, ou o pai, tipo, fecha essa criança em casa, isso acontece muito com as meninas, né? Tranca muito a menina em casa, que não pode sair, que vai ser isso, que vai ser aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e vai travando demais e elimina a chance desse adolescente, desse pré-adolescente, de sofrer, né? O sofrimento é necessário. É uma violência moral e uma violência emocional muito grande você privar o seu filho de sofrer. Logicamente que você não vai ativamente causar sofrimento para o seu filho, né? Mas defender demais é muito mais prejudicial do que a criança passar por um momento de sofrimento. Com certeza, com certeza. Às vezes, por exemplo, a criança, eu falo criança, né? O aluno tira uma nota baixa e aí, às vezes, fica de recuperação, os pais vão tomar as dores do filho. Não, né? Ele ficou de Não, recuperação, ele vai ter que passar pela recuperação. Não, mas não pode dar um ponto porque ele vai perder a viagem, porque não sei o quê. Tem que o arcar problema é com as dele, consequências, né? com Desde certeza. novo que a gente aprende a arcar com as consequências, a ter responsabilidade, né? A assumir. Não, o que foi. O correto seria você sentar com seu filho e perguntar o que foi que aconteceu que não foi suficiente, né? Faltou o quê? Faltou tempo? Faltou material? Faltou um esforço Uhum. seu? Vamos juntos descobrir o que foi que Sim, aconteceu para você não ter atingido essa nota. Vai, conversa. Depois que descobre o que aconteceu, agora vamos juntos encontrar uma solução para você recuperar essa nota. Só que muitas sim. vezes, fazer isso dá trabalho, né? Fazer isso gasta tempo, gasta, né, Uhum. esforço, porque você já passou o dia inteiro trabalhando, né? Você já se estressou no trabalho. Aí você muitas vezes não quer se estressar com o filho. Só que ter filho é gastar tempo, é gastar dinheiro, é gastar a noite de sono, né? Que na verdade tudo isso é investimento, né? A partir do Sim. momento que você tem um filho, você passa a investir naquela vida, né? Tem um comentário aqui bem interessante da Ana. Deixa eu voltar aqui. Existe uma pandemia de adultos infantilizados, justamente por não saberem como lidar com as suas percepções. Eu Uhum. entendo isso como o Arley falou, né? A superproteção, Uhum. né? A superproteção, muito justamente por não ter tido na infância o conhecimento das suas emoções, quando chega na fase adulta, muitas vezes não sabe o que é aquilo. Não sabe gerir suas emoções, não sabe analisar, não sabe se controlar, né? A gente vê muito isso em briga de trânsito, em briga em fila de supermercado, sabe? Uhum. Pessoas desrespeitando a lei e se achando assim que é o dono da razão. Então, assim, a gente precisa, né? Ter um olhar mais, vamos dizer, mais cuidadoso com as nossas crianças em relação a essas emoções, porque eles Sim. aprendem com os nossos atos, né? Então, ele O vendo exemplo ensina muito mais. muito, muito mais, né? Então, a gente tem que trabalhar desde cedo, né? E é importante até mesmo que os pais, né, que estão assistindo essa live ou que vão assistir depois, que eles procurem na escola dos seus filhos, se não há, né, um trabalho, um projeto, uma Uhum. disciplina sobre inteligência emocional, como a escola trabalha o emocional do aluno, que os pais não se preocupem apenas com o pedagógico, né? Que não que o Uhum. pedagógico não seja importante, porque é fundamental, mas o emocional também, né? Então, além de se É um preocupar com aquelas organismo matérias, simbiótico. exatamente, é como está dizendo aqui, é onde entra a transferência de responsabilidade. Exatamente. Gente, nós temos 4 minutos para terminar a live, tá certo? Eita! Ó, eu não estou dizendo que quando Passou é bom, rápido. passa rápido, a gente nem percebe. Eu quero Aham. agradecer a todas as pessoas que estão presentes. Muito obrigada pela atenção, a todos vocês que vão assistir. Gente, aqui já está dizendo 26 segundos restantes. Eu vou ter que parar, senão eu não salvo. Uhum. Muito obrigada a todos, viu? Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada Abraços. mesmo.
Estou aqui tentando desligar e não estou conseguindo.